Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num material, olha, fascinante, que explora a mecânica quântica. É um trecho de uma palestra, e o ponto principal é como entender esses conceitos pode, sabe, realmente chacoalhar a nossa visão de mundo. Exatamente. Nossa tarefa aqui é tentar desvendar as ideias centrais que esse material traz, né? Tipo, por que essa física quântica parece tão esquisita para nós adultos? E como ela desafia essa noção de um universo feito só de matéria, de coisa sólida, sabe? E as implicações que o material sugere serem surpreendentes para a própria natureza da realidade e até da nossa consciência. Bom, vamos tentar desembrulhar isso. Pois é. E, embora possa soar meio abstrato, né, ou coisa de filme, os princípios quânticos são a base de muita tecnologia que a gente usa todo dia. Celular, computador, GPS. Verdade. Mas o material que a gente está vendo hoje vai mais longe. Ele propõe que esses mesmos princípios, eles talvez apontem para um modelo de realidade onde matéria e consciência estão conectadas, de jeitos bem inesperados. Então, vamos direto para o coração do mistério que o material discute, o famoso experimento da dupla fenda. A ideia básica, para quem não lembra, atirar elétrons um por um numa barreira com duas fendas. O que acontece aí, segundo a descrição? O material descreve dois cenários, que são cruciais. Primeiro, só uma fenda aberta. Ok. Aí os elétrons agem como a gente espera. Como partículas, sabe? Tipo bolinhas de bilhar minúsculas. Batem lá na tela detetora atrás da barreira e formam uma faixa única, bem onde a gente esperaria, atrás da fenda aberta. Comportamento de partícula clássica. Massa, lugar definido. Normal até aí. Mas a coisa fica estranha quando as duas fendas estão abertas. Ao invés de formarem só duas faixas, uma para cada fenda. Que seria o lógico para partículas, né? Exato! Em vez disso, os elétrons criam um padrão complexo na tela. Várias faixas claras e escuras alternadas. Isso é um padrão de interferência. É típico de ondas. Como ondas na água que passam por duas aberturas e se misturam, sabe? Entendi. O ponto central que o material enfatiza é esse. Cada elétron, sozinho, parece passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, como se fosse uma onda espalhada, e aí interfere consigo mesmo. Uau, isso bate de frente com nossa intuição, né? Uma coisa tem que estar num lugar ou no outro, não nos dois. Exatamente, desafia totalmente. E é aqui que fica realmente interessante. O material sugere que nós, adultos, temos uma dificuldade particular em engolir isso. Talvez como o material argumenta por já termos essa visão materialista do mundo bem formada, né? Ou é partícula sólida ou é onda. Isso, uma coisa ou outra. A proposta ali é que para crianças que ainda estão formando a visão de mundo delas, essa dualidade onda-partícula, essa fluidez quântica, talvez fosse mais natural de absorver. É uma ideia interessante, né? E para reforçar que isso não é só uma esquisitice de laboratório, o material conecta esse comportamento direto com a nossa tecnologia. Ah, sim, isso é importante. O argumento é forte. Se o comportamento do elétron fosse aleatório, imprevisível, se ele não seguisse essa regra quântica consistentemente, ora onda, ora partícula, dependendo do experimento, a eletrônica moderna não existiria. Simplesmente não funcionaria. Celular, laser, GPS. Ressonância magnética, tudo depende dessa precisão quântica. A consistência do resultado mostra que é uma lei fundamental da natureza. Não é um acaso. Certo, então, temos essa base. O elétron pode ser onda e partícula. Mas o material analisado traz uma revolta ainda mais intrigante. O que acontece se a gente tentar espionar o elétron? Para descobrir por qual das duas fendas ele realmente passa quando as duas estão abertas. Aí vem a parte fascinante. A consequência de tentar espionar, como descrito na fonte, no momento em que você coloca um detector em uma das fendas ou nas duas, tanto faz, para registrar, opa, passou por aqui. Sim. O padrão de interferência, aquele das várias faixas que mostrava o comportamento de onda, ele some. Desaparece na hora? Some! Sam,
os elétrons voltam a se comportar como partículas normais, bem comportadas. Aí sim eles formam só duas faixas na tela, uma atrás de cada fenda. É como se o ato de medir, de observar, forçasse o elétron a escolher um caminho, a virar partícula. Nossa! A interpretação que o material oferece disso é bem provocadora, para dizer o mínimo. Sugere que o elétron parece mudar o comportamento dele dependendo se está sendo observado ou não. Isso. Quase como se ele soubesse que tem alguém olhando e, por causa disso, mudasse o jeito de se mostrar, de onda espalhada para partícula localizada. E a perspectiva que o material apresenta vai mais fundo ainda nessa interpretação. Sugere que esse fenômeno talvez aponte para uma conexão, quem sabe uma comunicação entre a partícula, o elétron, e a intenção, talvez a consciência de quem faz o experimento. A consciência de quem observa? Passou, parece determinar se o elétron vai se manifestar como matéria localizada, partícula, ou como potencialidade distribuída, onda. O material chega a dizer que somos nós que escolhemos como ele vai se comportar. Nós escolhemos. E que essa escolha se dá através da nossa mente, dos pensamentos, da consciência. O termo técnico para isso, que descreve essa passagem da onda de possibilidades para a partícula definida, é o colapso da função de onda. Acontece no momento da medição, da interação. Então tá. Se um componente básico da matéria, como o elétron, mostra essa resposta à observação, quais são as implicações maiores que o material explorado sugere? Para nossa ideia do universo, para onde essa linha de raciocínio leva? Bom, a partir daí, o material desenvolve um argumento bem audacioso, que desafia mesmo o paradigma materialista que a gente costuma ter. Como assim? A lógica apresentada é mais ou menos essa. Primeiro, a gente reconhece que tudo no universo físico, a cadeira, o ar, as estrelas, nós mesmos, é feito de átomo. E átomo tem elétron. Certo, até aí tudo bem. Segundo, se esses elétrons básicos mostram essa capacidade de responder à observação, como a gente viu na dupla fenda, talvez essa característica não seja exclusiva deles, lá do mundo microscópico. Onde você quer chegar? E terceiro, o material levanta a questão bem diretamente. Será que objetos grandes, tipo uma mesa, uma parede, por serem feitos desses mesmos átomos responsivos, digamos assim, será que eles também têm, em algum nível bem fundamental, uma capacidade de saber ou de responder à intenção? A mesa saber? A palestra questiona se a matéria é realmente tão inerte, tão passiva como a gente geralmente pensa. É uma provocação forte contra a ideia de que só existe matéria burra. Entendi a provocação. E tem também uma crítica no material ao que ele vê como uma inconsistência nossa, culturalmente falando. Qual? Por um lado, uma visão de mundo que muitas vezes nega ou minimiza a realidade das ondas, que a fonte associa à consciência, à potencialidade. Por outro lado, a gente depende totalmente de tecnologias como o Wi-Fi, celular. Que são pura onda eletromagnética manipulada. É um bom ponto. Uma contradição. Uma aparente contradição que o material aponta. E o material vai ainda mais fundo, né? Toca em ideias sobre o que poderia ter existido antes do Big Bang. Qual é a visão que ele apresenta sobre a origem de tudo? Sim, ele entra nisso. A perspectiva descrita sugere que, antes da matéria como a gente conhece existir, haveria só um estado, primordial, uma onda fundamental. E essa onda seria, na verdade, a própria consciência universal. A consciência como a base de tudo. Exato. O Big Bang, nessa visão, seria a expansão dessa onda primordial. E a matéria teria se formada a partir do colapso dessa onda em pontos específicos. Quer dizer, a passagem da potencialidade pura para a existência manifesta. Talvez por alguma interação ou uma auto-observação do universo, digamos assim. Interessante. E para ilustrar essa ideia de que, apesar de parecer que está tudo separado, tudo pode estar interligado nessa consciência fundamental. O material usou uma analogia, né? Sim, usa uma analogia ótima. É a da bexiga inflando. Ah, lembro dessa parte. Imagina pindar vários pontinhos numa bexiga murcha. Aí você começa a encher a bexiga. O que acontece com os pontos? Eles se afastam uns dos outros. Exato.
Do ponto de vista de um pontinho só, parece que todos os outros estão fugindo, se distanciando. Cria uma impressão de separação, de espaço crescendo entre eles. Certo. Só que a realidade por baixo disso é que todos os pontos continuam na superfície da mesma bexiga. Eles nunca saíram dela. Entendi a metáfora. O material usa isso para dizer: nós, as galáxias, tudo que a gente percebe como coisa separada, seriam como esses pontos. A separação aparente seria uma ilusão de perspectiva. Mas, e aqui está o ponto crucial, Sim. por estarem todos no mesmo tecido fundamental, a consciência única, na linguagem da fonte, o que acontece a um ponto, talvez o que ele pensa ou sente, poderia, em princípio, afetar todos os outros, porque compartilham a mesma origem, a mesma natureza. Tudo conectado na mesma bexiga. Essa é a ideia que a analogia tenta passar. Expandindo essa linha, o material também fala de conceitos como frequência vibracional e evolução da consciência. Como é que isso entra na história? Como se conecta com a física quântica e a interconexão? O material usa uma outra analogia para isso, a do rádio. Rádio. Como assim? Assim como um rádio pode sintonizar diferentes frequências, AM, FM, cada uma com sua programação, a consciência também operaria em diversas frequências ou níveis vibracionais. Frequências mais altas nessa visão estariam ligadas a estados de consciência mais expandidos, mais abrangentes, considerados mais evoluídos. E tem alguma frequência principal? Tem. Especificamente, a emoção do amor incondicional é associada no material à frequência mais alta de todas. Seria a frequência da própria onda primordial, aquela que deu origem ao universo. Então, evoluir seria... Evoluir como ser consciente, segundo essa perspectiva, significaria essencialmente elevar a própria frequência vibracional pessoal, cultivar estados de amor, de compaixão, de unidade, sintonizar essa frequência mais alta. Entendi. E como isso se conecta com o quadro geral que a gente estava discutindo? Bom, conectando tudo, o material vislumbra um futuro onde o aprendizado, a comunicação, poderiam ir além dos nossos métodos atuais. Como assim, além? Em vez de depender de ler, de assistir aula, de processos lineares, imagina-se a possibilidade de uma transferência direta de conhecimento, como se fossem ondas de informação. Quase um download de consciência para consciência. Um download de conhecimento. Seria possível, nessa visão futurista, aprender física, história, qualquer coisa instantaneamente, simplesmente sintonizando a onda de informação certa. O material até menciona as controversas ondas escalares como um possível meio para isso, para essa transmissão não local de informação. Mas isso já entra num campo mais especulativo da física. Mas o argumento apresentado é que isso não seria pura fantasia, né? Que seria uma extensão de princípios que a gente já observa. Exatamente. O raciocínio proposto é que nossos próprios pensamentos, nossas emoções, eles geram campos eletromagnéticos, que são mensuráveis, são ondas. Certo. E a gente já usa a transferência de informação por ondas o tempo todo. Rádio, TV, celular, Wi-Fi, é tudo onda levando informação. Verdade. A ideia radical aqui seria levar esse princípio para um nível muito mais fundamental, mais direto, permitindo comunicação e aprendizado de mente para mente, ou de uma fonte de conhecimento direto para a consciência, sem intermediários. Uau. É muita coisa para processar. Recapitulando, então, nossa exploração de hoje, a gente partiu daquele experimento intrigante da dupla fenda, que mostra a dualidade onda-partícula e o efeito do observador. E o material que a gente analisou usa isso como um trampolim, né, para propor uma visão de universo bem diferente. Bem diferente mesmo. Uma visão onde matéria e onda são inseparáveis. Onde a observação, talvez ligada à consciência, influencia ativamente o que acontece na realidade. Sim, o colapso da função de onda pela observação. E onde tudo e todos poderiam estar, na verdade, interligados numa consciência fundamental única, como os pontos na bexiga. Exato. E a resistência a essas ideias, segundo o material, viria de um apego muito forte que a gente tem ao paradigma puramente materialista. É o que o material argumenta, que essa visão mais ampla desafia muito o que a gente aprendeu como realidade.
Com certeza. E como reflexão final, sabe? Extraindo a essência do que a gente discutiu aqui, fica uma provocação. Manda. Se a consciência é de fato tão fundamental e interconectada como essa analogia da bexiga sugere, e se nossos pensamentos e sentimentos, nossas frequências, como o material chama, podem ter um impacto real na realidade e nos outros, que tipo de responsabilidade isso coloca sobre nós? Sobre a qualidade daquilo que a gente escolhe cultivar na nossa mente, no nosso coração? É uma pergunta forte. Pois é. A perspectiva apresentada sugere que o amor incondicional não é só um ideal bonito, mas talvez a frequência operacional mais alta do universo, a chave para a evolução pessoal e coletiva. E o convite é... Investigar o que isso significa na prática, né? No dia a dia, como a gente pode, talvez, tentar operar mais nessa frequência. É o convite que essa análise toda nos deixa para pensar.